expectativa muito grande esse encontro, né? A gente pensou nele com muito carinho. O Pedro sabe que eu busquei ele para, em outros momentos, estar com a gente, mas aí as agendas não foram fechando e a gente continuou insistindo, porque queríamos muito contar com a participação dele, assim, entendendo que o curso de psicologia da UPF merecia ter esse privilégio aí de ter o Pedro, né, que é uma figura, assim, uma referência para nós dentro da área da psicologia social, da psicologia comunitária, e que vem discutir com nós, né, um cenário muito potente da nossa atuação, que são as políticas públicas, e que estão também sob grande ameaça constante nos últimos anos. Então, a gente precisa discutir a nossa inserção nesse espaço, e o Pedro, com certeza, vai nos ajudar a pensar e problematizar um pouquinho esse campo, né? Queria dizer só, então, antes de passar a palavra um pouquinho para a Maris, que vai falar em nome da coordenação do curso, e depois para a Camille, né, em nome da Liga, é dizer que, então, esse encontro inaugura um movimento da Liga Acadêmica, né, a primeira aula aberta, a aula inaugural da Liga Acadêmica de Psicologia Social e da Saúde, né, que foi construída com o protagonismo das meninas e que agora está com o edital aberto aí, depois a Cami vai falar um pouquinho também, mas para novos participantes. E para nós é muito importante ter fundado essa liga com essa temática, né, porque a gente sabe que na psicologia também é uma área que a gente precisa estar explorando, estudando mais, se aproximando, porque é um campo bem potente para a nossa atuação, né? E que responde aos nossos compromissos éticos e políticos aí, enquanto profissão também. Então, só queria abrir os trabalhos, né? Agradecer mais uma vez o Pedro, a Dirce também por estar aqui com a gente, né? A Maris, em nome do curso, e a todos vocês que estão aqui prestigiando esse momento junto com a gente. Tá? Então, vou passar para a Maris falar um pouquinho, dar as boas-vindas aí. Fica à vontade, Maris. Então, boa noite, professor Pedro. Em nome do curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo, a gente quer lhe dar boas-vindas. A casa é sua, sinta-se bem. Também quero parabenizar a professora Marina por essa iniciativa, né? E a todos os alunos da Liga Acadêmica que prepararam essa aula, a gente sabe, com muito carinho, para a gente pensar nos desafios contemporâneos da psicologia social e perspectivas e enfrentamentos possíveis, né? O nome já é volumoso, né? Já dá uma discussão e tanto. Mas a gente está muito contente que o senhor tenha aceito o convite, né? E possa estar aí intercambiando. Que bom, essas tecnologias têm a sua parte legal, que permitem esses encontros possíveis, né? Também quero dar as boas-vindas aí para a nossa grande colega e amiga Dirce Tati, que é um prazer revê-la aqui de novo na UPF, nessas programações que tem tudo a ver também com a história dela dentro desse curso, dentro dessa universidade. Tenho certeza que vai ser um encontro muito legal. Seja muito bem-vindo. Cami, quer falar um pouquinho, então, em nome da Liga? Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Camille, eu sou a presidente da LAPS. E, mais uma vez, eu quero reforçar o que a prof já disse, né? Agradecer primeiramente ao Pedro por nos dar a honra de fazer essa primeira aula conosco, que é muito especial, principalmente sobre essa perspectiva e sobre essa temática. E agradecer também a todo mundo que está aqui nos apoiando e participando dessa nossa primeira aula, dessa que vai ficar para a história como o início da LAPS. Então, muito obrigada a todo mundo. E agora eu vou passar a palavra para a Lana, que vai mediar essa aula. Então, primeiramente, boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou a Alana, sou secretária da LAPS, e eu vou mediar essa aula inaugural, que ela tem como tema o papel do psicólogo nas políticas públicas, desafios contemporâneos da psicologia social e da saúde, perspectivas e enfrentamentos possíveis. Queria dizer que, para mim, é uma grande honra estar aqui mediando esse grande evento e estar também em contato com esses grandes profissionais como Pedro Bicalho, a Prodirce e a Maris. Sem esquecer da nossa prof coordenadora também. Vou deixar alguns recadinhos, que a gente vai deixar as perguntas para o final, por conta da organização, mas vocês podem ir mandando aqui no chat. E quanto ao formulário do certificado, ele vai ser disponibilizado durante a palestra, por isso é importante que vocês assistam até o final. O nosso convidado, então, Pedro Bicalho, ele é graduado em Psicologia pela UFF, com especialização em Psicologia Jurídica na UERJ, mestrado e doutorado em Psicologia na UFRJ,
professor associado do Instituto de Psicologia da UFRJ, vinculado ao programa de pós-graduação em Psicologia e ao programa de pós-graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos. Ele é professor visitante do programa de doutorado em Psicologia da Universidade Eduardo Mondlane, do Moçambique, do programa de mestrado em Criminologia Aplicada da Universidade São Carlos, na Guatemala, e do programa de mestrado em Psicologia Social da Universidade da República do Uruguai. Atualmente, ele é decano substituto do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, e ele também representa o Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Então, agora eu passo a palavra para o nosso convidado, Pedro Bicar. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já estive uma vez em Passo Fundo, na banca de mestrado da Eliana, que inclusive está aqui nos dando a honra de poder compartilhar esse espaço conosco. E é muito bom poder voltar, né? Mesmo que seja de forma virtual. Né? Que bom que as tecnologias nos aproximam. Senão eu também não teria conseguido ir aí. Como eu falei, eu estou nesse momento no hotel, na região serrana do Rio de Janeiro, porque eu vim para um evento que começa amanhã cedo, e como é distante da capital, eu vim antes para poder já ficar aqui. Então, queria agradecer imensamente a Marina por ter insistido, né? Porque eu não tenho uma agenda fácil mesmo, né? Procuro atender a todos os chamados, mas tem um problema que é exatamente o tempo não cabe, a vida que eu construo, ela não cabe nas 24 horas do meu dia. Então, a gente precisa fazer essas mágicas, né? Mas, enquanto há disposição, há mágicas possíveis, né? Então, agradeço muito pela insistência e queria dizer que é um prazer muito grande mesmo poder estar aqui e poder discutir com vocês algo que, para mim, é um profundo prazer, né? Primeiro, contar um pouco para vocês dessa relação que se constrói entre psicologia e políticas públicas, porque não é algo dado, né? A psicologia que nós temos, ela não foi construída para ser uma psicologia articulada a políticas públicas, como também não é uma psicologia que foi construída para se articular com os problemas que nós temos no nosso mundo, né? Portanto, a questão da desigualdade social, que é hoje a maior questão do nosso país, ela não era uma questão para a psicologia, porque não existia uma psicologia que se articulasse à conjuntura, né, e ao tempo em que nós vivemos. A profissão que o João Goulart assinou, lá no dia 27 de agosto de 62, e que, sem dúvidas, é um marco para a psicologia brasileira, porque foi o dia que a profissão foi regulamentada, essa é uma data importante porque regulamentou a profissão, mas ela regulamentou uma outra profissão, sabe? A profissão que foi regulamentada em 62, ela não é uma profissão que coubesse à discussão que a gente quer fazer hoje aqui, né? Isso, na verdade, é fruto de uma construção, é fruto da luta de muita gente que nos antecedeu e de muita gente que apostou, né, que era possível produzir uma psicologia que fizesse sentido para as demandas da nossa população. Então, poder falar disso e poder apresentar a vocês um pouco essa conjuntura é um prazer enorme. Eu mandei uma apresentação somente para nos organizar, porque senão eu fico falando aqui a vida inteira, mas também porque eu adoro colocar algumas imagens provocativas nas minhas falas, e aí foi essa a ideia quando eu mandei. Não sei quem é que está... É a Marina que está apresentando, né? Então tá bom. Marina, se você quiser colocar no modo apresentação, só para ficar um pouquinho maior. Eu sei que são todos jovens e que vocês enxergam muito bem, né? Mas, de repente, nem todo mundo, então, quem sabe, um pouquinho maior. Mas se não tiver... Peraí que eu estou tentando, eu não sei por que não está indo, ó. Eu botei agora, não está aparecendo para vocês? Para mim, não. Mas, ó, não tem problema, não. Não tem problema, não. Vamos assim mesmo. Então, gente, desafios contemporâneos da psicologia social e da saúde, perspectivas e enfrentamentos possíveis, né? Um tema enorme, né, que eu inventei aqui, mas para tentar um pouco compor com a ideia da Liga, né, e do que eu gostaria de poder falar nessa aula inaugural aqui com vocês. Você passa para mim, Marina, a próxima? Uhum.
Eu não sei, acho que não tá indo, né? Não, foi sim. Foi? Ah, então Foi. bem. Bom, primeiro, né, isso que eu já comecei a falar. A psicologia ela é uma profissão em construção. Né? Essa ideia de que nós temos a psicologia e que nós comemoramos 59 anos da psicologia, ela não é exatamente assim que aconteceu. Né? Como eu falei, a profissão regulamentada em 62, né, e que marca, portanto, a história da profissão no Brasil, é exatamente a regulamentação de uma outra profissão, né? Uma profissão que estava de costas para aquilo que é o tema da nossa discussão de hoje aqui nessa noite, né? Portanto, a ideia de que a psicologia ela começou a se aproximar no campo das políticas públicas e que, portanto, passou a fazer sentido, por exemplo, o campo social e o campo da saúde, isso é algo que foi construído com o tempo, né? Especificamente, um tempo datado, do meio dos anos 80. Né? Até o meio dos anos 80, a psicologia ela era aquela profissão de costas para isso que a gente está conversando hoje. Isso tudo começa a fazer sentido, em especial quando a gente começa a trazer a psicologia para algumas lutas que estavam se construindo naquela época, sobretudo as lutas pela reconstrução da democracia no Brasil. Portanto, nós, psicólogos e psicólogas, começamos a lutar juntos, né, na época, no movimento Diretas Já, para que tivesse eleições e para que a gente pudesse voltar a viver de novo um país em democracia. Isso fez com que a gente começasse a entender que era possível construir e lutarmos juntos para uma série de coisas, e no mesma década dos anos 80, nós ajudamos a construir um sistema único de saúde, nós ajudamos a construir uma nova Constituição para o Brasil, nós fomos protagonistas do movimento da luta antimanicomial e nós ajudamos a construir um novo estatuto sobre criança e adolescente. Portanto, é exatamente nesse período que começa no meio dos anos 80, que vai até os anos 90, é que a gente começa, de fato, a transformar a nossa profissão. E aquela transformação que no início era apenas uma transformação que era para que a gente pudesse apostar num outro país, isso produziu frutos muito concretos. Isso fez com que esta psicologia começasse a se aproximar daquilo que ela mesma chamou de compromisso social, e essa psicologia do compromisso social produziu um novo lugar para que nós, psicólogas e psicólogos, pudéssemos atuar. Esse novo lugar são as políticas públicas, né? As políticas públicas que, portanto, começam a fazer sentido pelo SUS, mas que mais tarde a gente começa a desenhar um novo sistema único de política pública que pudesse versar sobre assistência social. Nasce, portanto, o SUAS, e quando o SUAS nasce, ele nasce com psicólogos e psicólogas compondo a equipe mínima dos CRAs e dos CREAs. Isso não somente transforma o nosso modo de atuar, como ele faz também com que fizesse sentido uma psicologia articulada aos pequenos municípios do Brasil. Naquela época, anos 80, só se fazia psicologia nas grandes capitais. Não fazia sentido uma psicologia em Passo Fundo. Como também não fazia sentido uma psicologia aqui onde eu estou, na cidade de Petrópolis. Como não fazia sentido a psicologia em milhares de municípios do Brasil. O que aconteceu depois disso? Primeiro, hoje nós somos uma profissão marcada pela nossa atuação em políticas públicas. Segundo, nós somos uma profissão presente em todos os municípios do Brasil. O município com o menor número de psicólogos, possui 4 psicólogos, é o município de Vila de Nossa Senhora dos Remédios, capital do arquipélago de Fernando de Noronha. Lá possuem 4, imagino, felizes psicólogos que moram e exercem psicologia em Fernando de Noronha. É o menor município em termos de número de psicólogos. Possui 2.000 habitantes em Fernando de Noronha e 4 psicólogos existem ali. Depois de Noronha, todos os outros municípios do Brasil, sem exceção, têm pelo menos 5 psicólogos, cada um. Isso fez com que nós não somente construíssemos uma outra psicologia por conta dessa nossa nova articulação via políticas públicas, mas isso fez também com que a gente pudesse construir psicologia em todos os recantos
desse enorme território brasileiro. Isso nos deu uma oportunidade impensável até então, que era de dialogar com toda a população brasileira, né? Isso transforma imensamente a profissão no Brasil. E não somente porque nós passamos a ter emprego em todas as cidades, mas é porque ter emprego em todas as cidades significa a possibilidade de nós dialogarmos diretamente com aquela população que até então não fazia sentido esta profissão, psicólogo e psicóloga. Lá nos anos 80, uma grande pesquisa foi feita no Brasil e apontou que 90% da população brasileira naquela época nunca teve acesso ao trabalho de psicólogo ou psicóloga, e isso, na época, foi inclusive questionado, onde se perguntava se 90% da população brasileira não precisava de psicólogos. Na verdade, nós não tínhamos acesso a essa população, assim como essa população não tinha acesso a nós. Então, isso não somente constrói uma outra psicologia, como constrói também um outro diálogo possível na psicologia. Então, lembrarmos disso é fundamental, inclusive para que a gente continue essa luta iniciada nos anos 80, né? Essa virada na psicologia que se deu inicialmente pela formulação de um sistema único de saúde e que vai reverberando para outras políticas, a ponto de hoje nós termos psicólogos em políticas que eram inimagináveis naquela época, né? Então, assim, lembrar disso é fazer referência àqueles que vieram antes de nós e que puderam semear essa nova psicologia para nós, mas também fica o compromisso da gente continuar lutando em relação a isso, né? Próximo para mim, Marina. Pedro, eu só vou parar aqui, a Márcia vai compartilhar para tentar deixar a tela inteira, vai ficar melhor. Tá bom. Só um pouquinho. Fica mais fácil. Estou aqui quebrando a cabeça, essas modernidades, eu ainda não me adaptei. Aí, ó, olha a rapidez do ser humano, o que é. Desculpa, vai lá, Pedro. Bom, então, a psicologia ela é marcada por uma história de transformações e talvez a grande pergunta é o que é essa profissão hoje, né? Bom, hoje nós somos a maior psicologia do mundo, né? Existe uma estimativa, e esse dado não é exato, de que existem mais ou menos 1.800.000 psicólogos no mundo. Esse novo dado aqui não é uma estimativa, é um número exato. Hoje, no dia de hoje, inclusive eu peguei esse dado há 15 minutos, nós temos no Brasil 413.641 psicólogos e psicólogas. Esse é um dado exato, na verdade, são psicólogos e psicólogas registrados nos 24 conselhos regionais de psicologia e, portanto, aptos a exercer a profissão. Nós não sabemos quantos são as pessoas que se graduaram em psicologia no Brasil. Esse dado nós não temos, mas nós sabemos quantas pessoas, neste momento, estão aptas a exercer a profissão, portanto, quantos são os psicólogos registrados nos conselhos regionais. Somos hoje, no dia de hoje, amanhã será outro número, 413.641. Somos 86% de mulheres, portanto, somos uma profissão marcada por relações de gênero, e isso tem a ver pelo modo como a profissão que se articula com o ato de cuidar, né? O cuidado ele é também construído historicamente como algo que diz respeito a uma certa marcação de gênero, né? Não é natural que tenham tantas mulheres psicólogas, né? É construído historicamente a ideia de que ser mulher é ser alguém que cuida, e, portanto, é plenamente plausível que nós tenhamos tantas mulheres psicólogas, porque se constrói historicamente essa ideia, né? Nós somos um país com 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e no nosso país, 52% são mulheres, né? O que, portanto, nos mostra que nós temos mais mulheres dentro da psicologia do que fora da psicologia, o que nos mostra categoricamente que as relações de gênero nos interessam, inclusive porque as relações de gênero nos formam enquanto profissão. Um outro dado, 1 em cada 522 brasileiros e brasileiras escolheu a psicologia como profissão, portanto, estatisticamente, em qualquer amontoado de 522 pessoas no Brasil, pelo menos uma é uma psicóloga ou um psicólogo. Um outro dado muito importante, que dialoga diretamente com o que a gente está querendo falar aqui,
Uma pesquisa do DIEESE de 2017, a mais recente, foi encomendada pelo Conselho Federal de Psicologia à época, que queria saber exatamente onde nós, psicólogos e psicólogos, estávamos atuando, e o DIEESE nos aponta que 60,8% de nós, psicólogos e psicólogas no Brasil, atuamos direta ou indiretamente em políticas públicas, né? Significa que, portanto, muitos de nós são servidores públicos, muitos de nós atuamos em organizações sociais que constroem políticas públicas, mas a maior parte de nós, no nosso trabalho, nós dialogamos com políticas públicas. Por isso, aquele direta ou indiretamente. Portanto, política pública é algo que faz sentido no exercício profissional de 60,8% de nós, psicólogas e psicólogos no Brasil, país com o maior número de psicólogos do mundo, né? Para vocês terem uma ideia, até 2012, os Estados Unidos era o maior país do mundo no número de psicólogos. Em 2012, a gente passa os Estados Unidos e se mantém na liderança desde então. Aliás, os Estados Unidos, inclusive, nem é mais o segundo. Hoje, o segundo país é o México. Mas nós estamos muito distantes hoje dos Estados Unidos e do México, e nós estamos cada vez mais ampliando o número de profissionais de psicologia no Brasil, né? Isso só é possível ter tanto psicólogo no Brasil, porque nós não fazemos mais aquilo que era previsto quando a nossa profissão, 59 anos atrás, foi regulamentada. Nós expandimos o nosso campo de atuação, e isso fez com que a profissão ela passasse a fazer sentido para muito mais gente. Portanto, aquela psicologia que foi construída para uma minoria que atuava nos grandes centros, ela não existe mais, né? O que existe hoje é uma psicologia plural, uma psicologia que se faz em todo canto do país e uma psicologia que dialoga diretamente com políticas públicas. Hoje nós temos 1.018 cursos de psicologia no Brasil. Esse dado ele é recente, apesar de ser de 2020, porque nenhum curso foi aberto durante a pandemia. Então, temos 1.018 cursos de psicologia no Brasil, todos presenciais. Nós não temos cursos 100% online. Os cursos podem ter até 40% de disciplinas online, porque isso é da LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, ela permite, mas não existe nenhum que oficialmente possa oferecer um curso totalmente à distância, e essa é uma das grandes lutas, inclusive, que se apresenta no cenário pandêmico, né? E isso talvez seja uma grande luta para as gerações que vão vir aí. Mas, nesse momento, somos 1.018 cursos que formam psicólogas e psicólogos no Brasil. E aí, nós temos um problema nessa discussão. Porque essa transformação toda que a profissão teve, e que eu falo para vocês com muito entusiasmo, né? Que eu conto para vocês o quanto a profissão foi transformada, isso não acontece necessariamente nessa totalidade de mais de 1.000 cursos de psicologia no Brasil, né? O que eu quero dizer para vocês é que se o exercício da profissão mudou sensivelmente nesses 59 anos de história regulamentada da profissão no Brasil, os currículos que formam psicólogos e psicólogas não mudaram tanto assim. Portanto, não é nos 1.018 cursos de psicologia no Brasil que uma discussão como essa que a gente está fazendo hoje faz sentido. Para muitos cursos, essa ideia de uma psicologia articulada a políticas públicas, essa ideia ainda não chegou. Muitos cursos ainda formam psicólogos e psicólogas como nós formávamos nos anos 60. E talvez aí esteja um grande desafio, né? A nossa fala de hoje é para a gente falar um pouco também sobre o desafio. Talvez um dos grandes desafios seja de transformar a formação mais ou menos como a gente conseguiu transformar a profissão. E talvez por isso seja tão importante a gente falar sobre isso aqui, né, num curso de psicologia, com tantas pessoas que estão aqui, que estão se graduando em psicologia, para a gente lembrar junto o quanto é importante falarmos sobre políticas públicas, o quanto é importante, ao lembrarmos das questões sociais e da saúde, lembrarmos que se faz psicologia social e se faz psicologia da saúde
fundamentalmente nas políticas públicas, mas também é nas políticas públicas que se faz psicologia jurídica, é nas políticas públicas que se faz psicologia escolar, é nas políticas públicas que se faz psicologia do trânsito, é em muitas políticas públicas que se faz psicologia do trabalho, muitas políticas públicas se faz muitas psicologias que aparentemente elas não são de políticas públicas, né? Então, talvez pensar política pública como uma grande oportunidade de dialogarmos de frente com os problemas do país seja um grande privilégio para nós, psicólogos e psicólogas, hoje no Brasil. Passa o próximo para mim, por favor. Pode clicar mais uma vez. Isso. Não, pode voltar. Acho que, na verdade, estava lento, né? Acho que era isso. É porque, na verdade, é uma animaçãozinha. Bom, o que é o CREPOP, né? Em primeiro lugar, é uma iniciativa que está fazendo 15 anos, nesse momento. Nós estamos, nesse momento, no meio das comemorações dos 15 anos do CREPOP. Aliás, eu vim para Petrópolis. Eu estou exatamente aqui porque amanhã eu estou num evento sobre os 15 anos do CREPOP. Eu vou fazer uma fala amanhã aqui na Câmara dos Vereadores para falar exatamente sobre o que é o CREPOP e qual é a importância dele na condução das políticas públicas. O CREPOP foi um paliativo inventado por nós. Exatamente por quê? Porque nós percebemos 15 anos atrás que os psicólogos estavam indo em massa para o trabalho nas políticas públicas, mas eles não estavam sendo devidamente formados para isso. Nós ainda continuávamos, 15 anos atrás, em 2006, formando psicólogos e psicólogas de costas para as políticas públicas, mas eram as políticas públicas que estavam convocando psicólogos e psicólogas para o trabalho. Portanto, nasce o CREPOP como um paliativo. O CREPOP nasce para morrer. Ele nasce somente por um tempo, né? Para que a gente pudesse ajustar esse grande problema que era uma formação que não dialogava com a realidade da psicologia no Brasil. 15 anos se passaram e o CREPOP está longe de poder morrer. Está muito longe. Eu acho que a nossa geração não vai ver o fim do CREPOP, né? Porque o CREPOP continua sendo muito importante para esse cenário que nós temos hoje, com tanto psicólogo ou psicóloga atuando em políticas públicas e com muitas formações ainda não dialogando de perto com essa discussão. O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP, ele nasce para isso, para construir referências técnicas que pudessem minimamente nos ajudar a pensar o que faz cada um de nós nas diferentes políticas, mesmo quando essas políticas não são contempladas na nossa formação. A minha história é uma história parecida com essa. Eu me graduei em psicologia 20 anos atrás, ou mais até do que 20, só 16, e muito mais, gente. Só 16 anos eu sou da UFRJ, e tenho uma vida pregressa antes da UFRJ. Mas não vou falar para vocês quantos anos, não. Pensem aí, é mais de 20 e menos de 30, mas é mais perto de 30 do que de 20. Quando eu me graduei em psicologia, eu passei no concurso público. Me tornei psicólogo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Portanto, fui atuar nas políticas de segurança pública. O que eu sabia de política de segurança pública? Absolutamente nada. O que eu sabia sobre o que faz um psicólogo nas políticas? Absolutamente nada. Né? E não existia naquela época um CREPOP, muito menos uma referência técnica sobre segurança pública, que foi lançada ano passado, inclusive comigo, coordenando aquela referência técnica. Né? A segurança pública talvez seja um exemplo mais radical, mas, gente, hoje, o recém-formado em psicologia, ele tem no CRAS e no CREAS a maior oportunidade de trabalho. Né? São dados do ano passado. 2020, a gente percebeu que o recém-formado em psicologia, ele vai, né, para o CRAS e para o CREAS mais do que vai para qualquer outro lugar. É o maior empregador de recém-formados. E talvez a grande pergunta é, será que todos os nossos formandos em psicologia já ouviram falar sobre o que é o SUAS? Será que os nossos graduandos em psicologia sabem qual é a diferença de CRAS para CREAS? Será que eles sabem
qual é o desafio de uma psicologia na política de assistência? A assistência é um exemplo, como segurança pública é um exemplo. Hoje, nós estamos em massa nas políticas de saúde pública. Hoje nós somos, eu falei, né, 411 mil psicólogos. Nós somos cerca de 130 mil no SUS e no SUAS. Portanto, o SUS e o SUAS empregam mais ou menos, um pouco menos de 1/3 de nós, psicólogos do Brasil. É gente à beça, 130 mil, né? E o SUS nos emprega mais expressivamente na rede de atenção psicossocial. Vocês se lembram quando eu falei que nos anos 80 a gente protagonizou uma luta por uma sociedade sem manicômios? Isso foi marcado pelo ano de 87, quando, na cidade de Bauru, interior de São Paulo, nós começamos a desejar uma sociedade sem manicômios. Esse desejo, que foi começado a ser desenhado em 87, vira lei em 2001, constrói e desenha uma rede de atenção psicossocial e, mais do que isso, torna nós, psicólogos e psicólogas, protagonistas das políticas de saúde mental. Lá nos anos 80, nós éramos meros coadjuvantes, porque os donos da saúde mental eram os psiquiatras, em especial os psiquiatras que entendiam a saúde mental pela perspectiva do manicômio. Isso muda completamente de perspectiva, né? A ponto de nós, hoje, psicólogos, somos 60% dos profissionais da rede de atenção psicossocial, somos 80% dos gestores da rede de atenção psicossocial, né? Então, assim, essas mudanças, elas muitas vezes não são percebidas por nós, mas transformaram o nosso modo de construir uma psicologia no Brasil, né? Passa, por favor. E aí, gente, não dá para pensar em uma psicologia que se articula a políticas públicas sem pensarmos sobre a nossa conjuntura. Eu juro para vocês que essa não é uma imagem construída em Photoshop. Essa é uma foto do teto de uma escola na comunidade da Maré, aqui no Rio de Janeiro, né? Um complexo de favelas com 110 mil moradores, que uma das escolas tem essa placa no teto: escola não atire, né? Que conjuntura é essa que nós precisamos enfrentar, né? Próximo. Mais conjuntura, né? Também não é Photoshop, né? É um policial segurando um cacetete, onde está escrito no cacetete direitos humanos, né? Não é nada, inclusive não é nada muito difícil de encontrar, né? Um policial com um cacetete escrito direitos humanos. Que conjuntura é essa? O que isso nos diz, né? O que significa uma escola que precisa colocar uma placa escola não atire? O que significa um policial que tem um cacetete com a inscrição de direitos humanos? Que desafio essa conjuntura produz para nós, né? Próximo. Portanto, me parece que a luta dos direitos humanos, que é a luta que faz sentido para essa psicologia que se articula com políticas públicas, é a luta pelo direito à diversidade, é a luta por existirmos de forma plural, sem que a nossa existência ela seja razão, motivo para violações de nossos direitos. Essa talvez seja a grande luta de uma psicologia que se articula com políticas públicas. Psicologia e políticas públicas precisa estar junto com uma psicologia que luta pela garantia do direito à diversidade, por uma psicologia onde os direitos humanos faz sentido. Próximo. Bom, e o que significa fazermos psicologia no Brasil? Porque essa é uma grande questão, né? Existe uma psicologia que é feita na Escócia, existe uma psicologia que é feita na Colômbia, existe uma psicologia que é feita na Austrália, mas nós fazemos psicologia no Brasil. O que significa fazer psicologia no Brasil? Primeiro, um dado mundial, né? Nunca fomos tão concentrados e desiguais no mundo. 82% da renda mundial está concentrada em 1% da população mundial. No Brasil, 1/3 do que nós produzimos é apropriado por 1% da população.
No Brasil, somos 215 milhões. 100 milhões é quase a metade do Brasil. A renda dos 100 milhões mais pobres no Brasil é exatamente igual à renda dos 5 mais ricos do Brasil. Ou seja, 5 pessoas têm a mesma renda de 100 milhões. É dessa desigualdade que a gente está falando. No Brasil, 2/3 dos nossos parlamentares, quando a gente analisa quem são hoje os senadores e os deputados federais, quem são os parlamentares que nos representam em Brasília, 2/3 deles são empresários. Só que no Brasil, empresários são 3% da população. 3% da população são empresários. Porém, 66% dos parlamentares são empresários. Ou seja, 66% dos nossos parlamentares representam 3% da população, que são os empresários como eles. De que retrocesso nós estamos falando quando nós analisamos esse território onde nós exercemos psicologia? Próximo. Bem assim, como a Mafalda está aqui pensando, né? Devia ter um dia por semana em que os noticiários enganassem a gente e dessem boas notícias. Devia ter, mas não tem, né? Todo dia é uma coisa diferente. Todo dia é algo para a gente olhar, pensar o que está acontecendo e pensar como é que a gente vai resistir àquilo que está acontecendo, né? Próximo. Tempos de fascismo são os tempos que nós vivemos hoje, né? Tanta gente fala sobre isso, mas o que significa isso, tempos de fascismo? Primeiro, o fascismo, né? O que nós entendemos como fascismo, ele é a construção de 3 grandes pilares. Um pilar que é a imposição de certas verdades, que nós podemos aqui chamar de proliferação das fake news, quando, na verdade, não é a verdade que está em jogo, é uma imposição de verdades construídas para serem verdade. Os tempos de fascismo também se articulam com a disseminação dos discursos de ódio, e lembremos que os discursos de ódio são produtores de medo. Medo que é algo fundamental para nós, psicólogos e psicólogas, entendermos qual é o nosso lugar numa sociedade que produz e dissemina o medo a partir dos discursos de ódio. E também é um pilar dos tempos de fascismo a vontade de punir, né? Um punitivismo que se apresenta como solução para os nossos problemas, onde punir é punir a diferença. E lembremos que quando nós falamos de punir a diferença, é porque nós entendemos aqui a diferença como lixo. E lembremos que lixo nada mais é do que está fora do lugar. E o que está fora do lugar só depende do nosso ponto de vista. Portanto, falar que vivemos tempos de fascismo é lembrar que vivemos tempos de proliferação de imposição de verdades, de disseminação de discurso de ódio e de um punitivismo como solução para os nossos problemas. Portanto, se tempos de fascismo são tempos alicerçados desses 3 pilares, podemos sim afirmar que, além de vivermos um Estado desigual, nós vivemos também um Estado que flerta com tempos fascistas. E, portanto, me parece que lembrarmos disso é fundamental para pensarmos que tipo de intervenção nós podemos construir, em especial quando nós dialogamos diretamente com políticas públicas. Passa para mim, por favor. Há quem tenha medo que o medo acabe. Essa é uma expressão do poeta moçambicano Mia Couto. E talvez a grande pergunta seja: que forças estão presentes e que saberes estão em jogo na construção dos discursos de nosso tempo? Nesses discursos produtores de medo. Porque medo aqui não é só aquilo que eu individualmente sinto. Medo, ele é uma política. Se constrói o medo como estratégia de nos regular, como estratégia de nos governar. Somos governados por uma política do medo. E se há quem tenha medo que o medo acabe, é porque o medo ele se opõe
opera politicamente no Brasil, né? Nós temos uma operação política do medo que faz com que nós, portanto, estudiosos e profissionais da subjetividade, precisamos pensar, então, de que modo o medo está produzindo modos de ser sujeitos, modos de sentir, modos de viver, modos de ver, modos de perceber o mundo. De que maneira o medo se constrói como uma política e de que maneira o medo nos estrutura enquanto sujeitos. Isso me parece ser algo importante para nós psicólogos. Próximo. Portanto, precisamos pensar o que significa a construção de territórios do medo. Do ponto de vista da construção subjetiva, o que significa vivermos em territórios do medo? O que significa aprendermos que existe um outro que produz medo em nós, porque existe um outro que se torna perigoso para nós? O que significa nos construirmos nessa sociedade? E o que significa nós, psicólogos e psicólogas, analisarmos esse nosso modo de construção dentro desta sociedade marcada por territórios do medo. Próximo. Cuidado com os medos, encanta aos medos roubar sonhos. O medo, portanto, nos paralisa, o medo nos impede de resistir, o medo nos impede de lutar. E se nós transformamos a psicologia com luta, não será o medo dos tempos fascistas que vai nos impedir de continuar transformando aquilo que foi iniciado lá nos anos 80. Próximo. E cuidado, porque os medos também roubam a liberdade. Se os medos pudessem, eles nos transformariam em aprisionadores de nuvens. Só que a gente não consegue aprisionar nuvens, mas se a gente conseguisse, a gente faria isso que está aí, né? Porque roubam também o nosso sonho de liberdade. Próximo. Portanto, o que significa ser psicólogo ou psicóloga nesse território marcado pela desigualdade? Significa termos como grande desafio entendermos como se constrói a subjetividade a partir dessa relação que se constrói com a desigualdade. Daí nós temos uma fórmula que, obviamente, é uma provocação, mas, como toda provocação, é uma fórmula que serve para nos ajudar a pensar que mundo é esse que nós vivemos. Essa fórmula ela vive sendo transformada, aumentada, modificada, mas ela serve para a gente pensar a nossa conjuntura. Por isso, 12 vezes 7 vezes 215 elevado a 1 vezes 5 vezes 7 igual a 71,1%, 40,2/16 sobre 400 EC. Esta é a fórmula da subjetividade no Brasil. 12, porque fazemos psicologia num país que é o 12º maior PIB do mundo. Somos o 12º país mais rico, mais produtor de riquezas no mundo. Vezes 7, porque somos também o 7º mais desigual. O 7º país que menos consegue distribuir a riqueza que se produz. Vezes 215, porque somos 215 milhões. 1 vezes 5 vezes 7 igual a 71,1%. Essa desigualdade que se constrói sobre nós também coloca sobre nós vulnerabilidades diferentes em relação à própria violência que é efeito das políticas de medo. Porque nós somos o primeiro país do mundo em assassinatos de pessoas LGBTQIA+. Vezes 5, porque somos o 5º país do mundo em feminicídio. Vezes 7, porque somos o 7º país do mundo em assassinato de jovens. Mais um dado. Se nós separarmos todos os LGBTQIA+, que são assassinados, mais todas as mulheres que são assassinadas, mais todos os jovens que são assassinados, e pudéssemos tentar entender como se deu a morte de todos esses
3 contingentes populacionais no Brasil, nós iríamos chegar a uma conclusão. 71,1% de LGBTQIA+, mulheres e jovens que são assassinados no Brasil, são mortos por armas de fogo. O que significa, portanto, uma política que cada vez mais incentiva pessoas a terem armas? Significa mais LGBTQIA+, mais mulheres e mais jovens sendo assassinados. E não vamos esquecer, é o finalzinho do nosso numerador, que a taxa de mortalidade de pretos e pardos no Brasil é de 40,2 para cada 100 mil, enquanto a taxa de mortalidade de brancos é de 16 a cada 100 mil brancos. Portanto, se você é LGBTQIA+, se você é mulher e se você é jovem, você tem uma chance maior de ser assassinado. Mas se você for LGBTQIA+, negro, mulher negra ou jovem negro, é muito mais. Isso tudo se explica pelo denominador da nossa fórmula, porque nós somos subjetivados por 400 anos de escravização e colonização. Portanto, se a nossa história de país colonizado, se a nossa história de país escravocrata é uma história que produz todos os dados que estão ali no nosso numerador, é porque então interessa a nós, psicólogas e psicólogos, entendermos o modo como a história também constrói os nossos modos de ser, viver, pensar e sentir. Portanto, a nossa história também constrói a nossa subjetividade. Próximo. Portanto, colonialismo e escravização, que estava lá no nosso numerador, 400 EC, não é exatamente um momento da nossa história. Portanto, não estamos aqui acreditando que deixamos de ser um país colonizado em 7 de setembro de 1822, ou que deixamos de ser um país escravocrata em 13 de maio de 1888, porque colonialismo e escravização não representam um momento da história. Colonialismo e escravização são tecnologias de poder, de um poder que faz morrer. Portanto, são tecnologias de um poder necropolítico, e isso nos interessa. Se entender a desigualdade é também entender as nossas exposições à violência, precisamos pensar que o modo como nós estruturamos a nossa subjetividade também são modos de fazer morrer mais uns do que outros e fazer viver mais uns do que outros. Portanto, existe uma tecnologia de poder necropolítico, uma tecnologia de fazer morrer e fazer viver, que dialoga diretamente com o modo como nós estruturamos a nossa subjetividade. Portanto, essa conversa tem tudo a ver com nós, psicólogos e psicólogas. Eu vou só dar um dado para vocês. O Brasil, ele se torna independente de Portugal em 1822, né? Oficialmente. Em 1830, portanto, 8 anos depois, a gente constrói nossa primeira Constituição, nosso primeiro Código Penal, já como um país independente. Naquele nosso Código Penal de 1830, portanto, daqui a 9 anos, faz 200 anos, nós retiramos do nosso Código Penal a tipificação penal da homossexualidade. Portanto, pessoas LGBT deixam de ser criminosas no Brasil em 1830. Isso me parece ser um grande avanço quando a gente compara o nosso Código Penal, desde 1830, com outros códigos penais do mundo. Pra vocês terem uma ideia, somente aqui na América Latina, Guiana, na América do Sul, Trinidad e Tobago, na América Central, Belize na América Central e Haiti, são países que ainda possuem nos seus códigos penais o crime relacionado às orientações sexuais ou às identidades de gênero não normativas. Ainda é crime ser LGBT em alguns países da América, em muitos países de África e em muitos países do Oriente Médio. Ainda é. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 89 países que possuem seus códigos penais referência ao fato de que pessoas que não são heterossexuais e que não são cisgêneras são criminosas. Dessas
89, 8 entendem que são crimes passíveis de pena de morte. Portanto, quando a gente compara os códigos penais, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ser LGBT no Brasil é uma maravilha, porque não é crime desde 1830. Mas quando a gente para de comparar os códigos penais e passa a comparar quem morre e quem vive, nenhum país mata tantos LGBTs do que o Brasil, que não é crime desde 1830. O que isso significa, gente? Que a violência no Brasil não é dada pelas leis. A violência no Brasil é dada pela construção subjetiva. São as nossas relações, do modo como a gente entende quem é o outro e quanto vale o outro, que fazem pessoas viver ou pessoas morrer. No Brasil não é crime ser negro, e são os negros que mais morrem. No Brasil não é crime ser LGBT, e são os que mais morrem. No Brasil não é crime ser mulher. Entendem? Portanto, não é o direito penal que fala sobre essas mortes. É a construção da subjetividade. Portanto, esse é um papo para nós. Se nós queremos transformar isso, nós precisamos, de uma vez por todas, entender que falar de subjetividade é falar de tudo isso, é falar de conjuntura, é falar de quem vive e de quem morre, é falar de quem tem acesso a direitos, é falar a quem as políticas públicas conseguem atingir. Se a gente não conversa sobre isso, a gente vai estar falando de uma subjetividade que não é concreta, que não se realiza nos nossos corpos. E aí é uma subjetividade que não faz sentido nenhum a gente estudar. Próximo. E aí, se vocês estão duvidando de tudo que eu estou falando, se vocês quiserem entender um pouco o que é necropolítica, são dados de 2015. Ainda não tivemos um novo, porque os dados de homicídio no mundo, eles são atualizados a cada 5 anos, mas ano passado, pela pandemia, não tivemos. Portanto, 2015 é o nosso dado mais recente. Em 2015, a soma dos países que estão marcados aí em azul, todos esses países em azul produziram 55.525 homicídios. E o país em amarelo, 55.574 homicídios. Sabe o que isso significa? Que no país em amarelo morreu mais gente do que na soma de todos os países pintados em azul. Portanto, se a gente não entende que isso seja uma prioridade para nós no Brasil, e se nós, psicólogos, não entendermos que essa conversa nos convoca, a gente vai estar aqui fingindo que o nosso país é um país para todo mundo, né? Lembra que a gente falou que falar de políticas públicas é falar sobre o direito à diversidade? Só que existe uma diversidade que faz viver e existe uma diversidade que faz morrer. Esse papo precisa ser seriamente tratado por nós. Senão, a gente vai estar fazendo uma psicologia que não faz sentido na vida de ninguém. Próximo. Quais paradoxos nos estruturam, né? Ali tem uma imagem de uma criança, é a propaganda de um banco, que vocês rapidamente já identificam qual é. Isso não é a propaganda do banco, mas é uma foto que mostra os nossos paradoxos, né? Enquanto nós temos ali um cartaz, uma criança de papelão, né, com um cartaz dizendo que toda criança tem o direito a ler e a escrever, nós temos uma criança, inclusive, muito parecida com a criança da imagem, que não tem direito a ter onde dormir. São esses os paradoxos que nos estruturam e que muitas vezes nós naturalizamos de tal modo que a gente não consegue nem mais perceber, porque parece natural, né? Próximo. Como enfrentar as desigualdades? Pronto, está aí a grande pergunta. E como nós, psicólogos e psicólogas, podemos ajudar a enfrentar as desigualdades, que me parece ser o grande desafio do Brasil. Próximo. Talvez um primeiro grande passo seja confrontarmos as políticas higienistas, né? O que é isso, higienismo? Tem ali uma tirinha que nos ajuda a entender. Vou acabar com toda a pobreza desse país. Vejam, tcharam. Acabar com a pobreza talvez seja, pelas políticas higienistas, fazer com que os nossos olhos, narizes e ouvidos não tenham o direito de não precisar tropeçar na pobreza. E muita gente acredita nisso.
Tem gente que acredita piamente que ela tem o direito de não precisar tropeçar na desigualdade. Porque, afinal de contas, eu tenho o direito de não precisar pensar nisso, né? As políticas higienistas são as políticas que estruturam esse nosso modo de pensar, né? E precisamos pensar se nós queremos, via políticas públicas, construir políticas maquiadoras da desigualdade. Ou nós queremos, com as políticas públicas, enfrentar a desigualdade, né? Próximo. Essa talvez seja uma imagem, né, que concretiza o que é uma política higienista, né? Enquanto os sapatos engraxados possam passar livremente pela calçada, ok, né? O problema é quando aquele sono que está acontecendo na parte de baixo resolve ir para cima, né? Enquanto está desse jeito, parece que está tudo bem. As políticas higienistas são essas. Próximo. E a psicologia nisso tudo, né? Está escrito ali, ó. A potência da prática da psicóloga e do psicólogo, compromissada com a promoção dos direitos humanos, está na problematização da violência e exclusão produzida na sociedade. Fascismos produzem efeitos no mundo que podemos e precisamos colocar em análise. Uma alternativa possível está no reconhecimento de nossa produção coletiva e do caráter político de nossas práticas. Podemos construir outras direções para a prática da psicóloga, comprometida, então, com a ética, com a construção de escolhas autônomas, de modo singular de existência e de coletivos potentes. Precisamos retirar a diversidade do plano da violência, pois a diferença configura-se como potência para reinventarmos o mundo e a nós mesmos. Próximo. Talvez seja essa a psicologia que nós precisamos, então, inventar, né? Talvez a gente possa se inspirar no Calvin, que tem um guarda-chuva na mão e transforma o seu guarda-chuva em uma piscina. Como nos inspirarmos no Calvin e também transformarmos as nossas práticas? Próximo. Que intervenção é possível neste cenário, em que nós, psicólogos, perguntamos qual parte dói, e o que dói é a realidade. O que dói é a conjuntura. Nós sofremos de Brasil, nós sofremos de desigualdade, nós sofremos de violência, nós sofremos de tantas coisas, e quando isso chega para nós, mesmo quando o nosso trabalho é um trabalho eminentemente clínico, quando a gente acredita que o trabalho clínico ele não se articula com política, a gente tropeça o tempo todo na política, que ela está o tempo todo também produzindo em nós sofrimento que chega até nós, como psicólogos, a partir da escuta que nós debruçamos sobre a realidade que também faz sofrer. Portanto, falar de políticas públicas, gente, é falar de toda a psicologia, mesmo quando a gente acredita que seja uma psicologia que não dialoga com políticas públicas. Não existe clínica que não seja articulada à conjuntura, porque as pessoas sofrem de conjuntura. E, portanto, esse sofrimento ele vai chegar até nós, queiramos ou não. E a gente precisa pensar, então, o que é possível enquanto intervenção. Próximo. Como, então, nós nos formamos, né, para intervir? Esse é um texto que eu adoro. É um texto leve, porque não foi construído nem por psicólogo, nem para psicólogo, tá? É um texto feito para aprendizes de palhaços. Mas é um texto bastante denso, né? Porque para ser palhaço tem que estudar muito, viu? É um texto que se chama A Linguagem Secreta do Clown. É um texto mesmo que a palhaçaria usa como referência acadêmica. E nesse texto em especial, que eu acho fantástico, ele tem uma frase que eu acho que pega a gente de jeito. Ele fala o seguinte para os aprendizes de palhaço: você, para ser palhaço, precisa manter cumplicidade entre nós, palhaços, e com a plateia.
Porque se nós, palhaços, ignorarmos a plateia também nos ignorará. Esse é um fundamento para a arte da palhaçaria. O palhaço, ele precisa compor com a sua plateia. Porque se o palhaço ignorar a plateia também vai ignorar o palhaço. O que isso tem a ver com psicologia? Quem é a nossa plateia? Quem é a nossa plateia que, se a gente ignorar, ela também vai nos ignorar? Não existe intervenção possível em que nós ignoramos a plateia com a qual nós intervimos. E a intervenção nunca é sobre alguém. Uma intervenção é sempre com alguém. Precisamos pensar, então, o que significa intervir com, ao invés de intervir sobre. E o que significa compor com essa plateia. Com essa plateia do SUS, com essa plateia do SUAS, com essa plateia do campo do trabalho, com a plateia do trânsito, com a plateia da justiça, com a plateia da social e comunitária. O que significa compor, né? O que significa manter essa cumplicidade? Significa dizer que a dor desse outro nos interessa. E isso não é só uma mera retórica, sabe? Mas é entender de fato o que a gente pode produzir na vida desse outro e de que modo a nossa escuta ela pode também estar sendo colocada a serviço de uma grande política que constrói certos sofrimentos que são coletivos e não individuais. É daí que vem uma articulação tão rica como a psicologia que se quer social. Próximo. Portanto, me parece que o grande desafio para nós, psicólogos e psicólogas, seja entender que precisamos intervir para inverter as lógicas. Próximo. Significa que nós precisamos intervir para enfrentar. Essa é uma imagem linda, é de uma greve de professores aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma professora que estava manifestando e ela faz essa foto, uma foto que para mim é icônica. E que talvez a gente precise se inspirar nessa professora, né? Como é que a gente consegue enfrentar, muitas vezes quando parece impossível enfrentar. Próximo. Ousemos. Como conseguir construir uma intervenção baseada na ousadia de pensar diferente, na ousadia de falar sobre algo diferente? Próximo. Precisamos produzir diferença. Precisamos inventar uma maneira de ser psicólogo que possa produzir diferença no mundo. Próximo. Porque Clarice Lispector, ela já tinha nos falado que a vida é assim. Aperta-se o botão e a vida acende. Só que não é dito a todos onde fica o botão de acender. Saca? Clarice Lispector, ela nos chama a atenção para isso. E talvez seja essa a grande graça para se pensar uma psicologia social. A vida é assim, aperta-se o botão e a vida acende. Mas não é todo mundo que sabe onde fica o tal botão de acender. Não é para todo mundo que a gente conta onde fica o botão de acender a vida. Próximo. E não nos esqueçamos, né? A carne mais barata resiste. E nós precisamos inventar modos de resistir com a carne cada vez mais barata. Próximo, como dizia a Elza Soares. Talvez essa seja a grande pergunta, né? Hoje são um pouquinho mais de 9 horas da noite. Podíamos estar fazendo um monte de coisa diferente, né? Mas a gente está aqui, todo mundo junto aqui. Numa noite de quarta-feira. Por que estamos aqui? A Mafalda, mais uma vez ela, vai nos indicar. Viemos tomar a vacina contra o ódio. Talvez seja uma resposta possível. Próximo.
Talvez seja por isso, na verdade, que a gente veio aqui, né? Viemos virar as nossas esquinas, como está escrito ali, quando virei a esquina já não era mais o mesmo. O curso de psicologia, ele precisa nos ajudar a virar as esquinas, e a gente vira esquina todo dia, porque todo dia a gente pensa diferente, é uma rasteira por dia, né? Às vezes é mais de uma num dia só. Mas só assim a gente se torna psicólogo. A gente precisa virar as nossas esquinas, e talvez seja isso que faz a gente estar aqui hoje, nessa quarta-feira à noite, né? Apostar que é possível virar as nossas esquinas. Próximo. É na luta que a gente se encontra. Estou no Rio de Janeiro, não poderia deixar de lembrar da minha estação primeira de Mangueira. É na luta que a gente se encontra, é na luta que a psicologia se encontrou, né? Não tenho a menor dúvida disso. Se nós não tivéssemos lutado nos anos 80, né, nós, aqueles que nos antecederam, se a gente não tivesse apostado na ideia de que democracia rima com psicologia, se a gente não tivesse apostado de que saúde mental se faz em liberdade, se a gente não tivesse apostado de que saúde é um bem universal, se a gente não tivesse apostado de que é possível e necessário construir uma política que enfrente a desigualdade, e nós chamamos isso de política de assistência social, se a gente não tivesse inventado uma psicologia que passasse a fazer sentido nos tribunais de justiça, no Ministério Público, na Defensoria, na polícia, se a gente não tivesse inventado nada disso, talvez a gente teria ainda aquela psicologia totalmente descolada de tudo isso que a gente falou aqui hoje, que foi a psicologia trazida por nós do continente europeu. Mas a gente transformou a psicologia, a gente virou as esquinas da psicologia. E como é que a gente virou as esquinas da psicologia? Na luta por transformar a própria psicologia. Portanto, é na luta que a psicologia se encontrou, parafraseando Mangueira. É na luta que a psicologia se encontrou. É na luta que a psicologia viu um local para virar a sua esquina. E fica o convite para a gente também continuar essa história, né? Essa história não está terminada. A psicologia ela está em construção. E a gente é parte agora desse projeto, né? Desse projeto que aproxima a psicologia do compromisso social, que aproxima a psicologia das políticas públicas, que tenta construir uma formação de psicólogos e psicólogas antenada a tudo isso, né? Por isso, eu queria muito saudar a criação da Liga Acadêmica, queria muito parabenizar, né, a iniciativa de vocês de poderem construir esse lugar institucional para poder fazer essa conversa, e queria agradecer imensamente pelo privilégio de poder falar tudo isso para vocês aqui nessa aula que marca o início de uma história que eu desejo que seja uma história que produza muitas esquinas viradas, né? Que a Liga Acadêmica ela seja esse lugar para virarmos as nossas esquinas, e super agradeço por poder estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, onde a gente marca, portanto, a aula inaugural dessa liga, né? Obrigado mesmo pelo convite. A gente que agradece, então, a participação do senhor na nossa primeira aula aberta, na nossa aula inaugural. E diante dessa fala extremamente necessária, a gente abre agora para os comentários, para as perguntas. Caso alguém queira, pode começar a falar. Já está chovendo comentários no chat também. Acho que a Eliana, né? Levantou a mão ali. Oi, gente. Eu não posso sair daqui sem dar boa noite, assim, para o nosso mestre, né? Nós estamos aqui conversando no WhatsApp, da alegria de te receber aqui em Passo Fundo. Pedro, a gente queria que tu estivesse aqui conosco, né? Para a gente poder... A gente sente falta, muita falta, né? Da rodada de chopp depois, assim, né? Nós estamos aqui falando disso. Do quanto a gente queria poder se encontrar. Eu vou encontrar com ele na PAF, eu acho, Dirce, que tu está aqui lembrando das APAF, semana que vem nós temos e nós vamos presencialmente, depois de muito tempo, né? Mas é sempre uma alegria a tua posição ética, técnica, política
né, nos dá um chacoalhão de realidade e que nos coloca, assim, a psicologia, né? A gente tem conversado muito sobre isso aqui em Passo Fundo. Nós somos 800, né, psicólogas em Passo Fundo, trabalhando, e do desafio que é de que a gente se organize num coletivo e de que a gente pense esse nosso lugar, então, nas políticas públicas, e muito maior do que a nossa intervenção individual com as pessoas que a gente atende. Um atendimento, quando contempla tudo isso que tu está nos dizendo, né, de que as pessoas sofrem de conjuntura, quando a gente se implica numa leitura de realidade, já é um atendimento transformador. Nós já fizemos toda a diferença na vida das pessoas que a gente atende, tenho certeza. Mas a nossa posição também deve ser para além disso, né, de que a gente faça isso, insista contigo para que tu esteja aqui, né, de que a gente insista na organização dos nossos coletivos, que a gente insista em que as pessoas se organizem, né, e de que a gente possa colocar a psicologia para fazer o mundo pensar, né, isso que tu me inspira, assim, e que eu queria dividir um pouco, de que quando a gente faz uma fala provocativa como a tua, de que a gente coloca essa psicologia a serviço de uma transformação social de fato, né, é muito importante, assim, esses espaços, e eu fico feliz de que a gente esteja aqui contigo, te ouvindo, com casa cheia, Marina, né, assim, eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido mobilizar e que os alunos e as alunas estão aqui, né, para te escutar, e aí quero fazer essa convocação para que a gente saia daqui com o compromisso de levar essa conversa para mais gente, né, eu acho que é isso que a gente fica implicado, assim, com tudo isso. Então, de novo, assim, uma alegria te escutar e estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Marina, para estar aqui, né, ouvindo vocês de novo. Parabéns pela liga e vamos lá. Obrigada, viu? Obrigada, Eliana. Não podia deixar de te chamar, né? Foi a Eliana que me fez conhecer o Pedro, então tinha que mandar para estar com a gente também. Mas eu não vou me atravessar na fila aí, Alana. Veja quem está com a mão levantada. A Ariane agora. Então, boa noite, meu nome é Ariane, eu integro a Liga também, gostaria de agradecer o Pedro e a todo mundo que está aqui também, e dizer que, nossa, que aula emocionante, eu estou com o meu coração acelerado agora, pensando em como que a gente se identifica nesse espaço de conseguir perceber a psicologia, não como uma psicologia que é partidária, mas uma psicologia que é política, que a gente precisa entender que os sujeitos são, sim, construídos a partir dos determinantes sociais da saúde, que a diversidade ela é muito grande e que não tem como a gente fingir que ela não existe, que a diversidade de ser uma pessoa de uma classe diferente, de um gênero diferente, de tudo isso, e que tudo isso compõe a subjetividade das pessoas e que isso se produz saúde, que é aí que, na diferença que se produz essa saúde. E muito obrigada por esse momento e fora Bolsonaro! Mas alguém está inscrito, se não quero falar também. Então, vou falar, não tem ninguém ali. Pedro, eu queria agradecer, né? Me emocionei em muitos momentos, assim, da tua fala, né? Porque realmente essa psicologia, acho que fez a gente mobilizar e construir essa liga, né? Essa estratégia para virar uma esquina, né? Como tu coloca muito bem, assim. Então, acho que a Liga precisa representar isso e tu vem para reafirmar isso dentro da gente também, né? Desse desejo. E queria só fazer um comentário que tu comentasse também um pouquinho sobre isso, que é um grande desafio, né? Eu estou como professora no curso há pouco tempo e esse é um grande desafio que eu vivo, assim, né? Como a gente romper com aquelas disputas das áreas da psicologia que a gente tem historicamente, assim, que não se enxergam parceiras nesses enfrentamentos, porque eu entendo que não existe um cenário específico para fazer esses enfrentamentos. Eles podem acontecer de diferentes formas, né? Em diferentes espaços, territórios. Então, se eu estou numa organização, eu posso fazer enfrentamento a esse cenário, essa conjuntura. Né? Se eu estou na clínica particular, lá eu também posso estar fazendo esses enfrentamentos. E eu tento discutir isso muito em aula, né? Para que a gente pare de gastar energia, então, com essas disputas e entenda que fizemos parte dessa conjuntura todos juntos e que ela atravessa a nossa construção subjetiva, né? Como sujeitos.
Então, eu queria que tu fizesse um comentário a respeito disso, assim, de como é que é a tua percepção também como professor, como criando estratégias, assim, na formação, para que realmente a gente não tenha alunos saindo apavorados com esses cenários ou entendendo que esse cenário é um cenário de muita dor, então eu vou fazer minha clínica individual achando que eu vou me proteger desse cenário, né? Porque não é de fato assim. Então, queria que tu fizesse algum comentário a respeito disso também, para nos ajudar a pensar. Então, deixa eu só, antes de fazer o comentário, eu só vou pegar o carregador do meu celular, que eu estou com 1%. E como é ele que eu estou roteando, eu posso cair a qualquer momento, só instantinho. Tá bom. Pessoal, só uma coisinha enquanto o Pedro está ausente, eu queria relembrar vocês de que o edital para participar da Labs está aberto, as inscrições estão abertas, então quem quiser fazer parte, quem quiser fazer história com a gente, se inscrevam. Se vocês quiserem saber mais, é só olhar no Instagram da Labs, que é @labs.pf. Vai estar, tem as publicações lá falando sobre como que vai ser o processo seletivo, e é só clicar no link que está na bio que vocês vão ver como que é o edital. Então, Marina, eu acho que esse é um grande desafio para a psicologia, sabe? Deixar de se ver a partir das caixinhas que foram inventadas para que a gente pudesse divergir mais do que convergir, né? Essa história de que existe uma psicologia que é política e uma psicologia que não é, né, é uma história que não faz o menor sentido. Toda psicologia ela é política, porque toda psicologia ela vai servir para transformar ou para conservar. E transformar e conservar são igualmente movimentos políticos, né? Quando a gente conserva o que está, nós estamos fazendo política. Quando nós estamos transformando o que está, nós também estamos fazendo política. Então, se a psicologia serve para manter ou para transformar, ela é uma psicologia a serviço de políticas. Agora, talvez a grande pergunta é política a serviço de quê, né? Agora, acreditar que o nosso trabalho ele pode ser técnico, como se técnica fosse sinônimo de não política, é uma falta de entender, né, onde é que a gente está fazendo psicologia, né? Não acredito que seja possível e, portanto, eu acho que a conversa que a gente está tendo hoje, ela poderia acontecer em qualquer disciplina, mesmo aquelas que parecem ser somente disciplinas técnicas, né? Porque eu não acredito numa técnica que seja descolada do mundo, porque a psicologia ela precisa se articular com a vida, né? E a vida ela está o tempo todo pulsando. E se a vida pulsa é porque existe um movimento na vida, né? E se existe um movimento na vida é porque a vida ela é também um conteúdo que se constrói pela política, né? Então acho que a graduação ela é o momento da gente experimentar mesmo essa pluralidade da psicologia. Ninguém faz ideia o que vai fazer com a psicologia depois que sai dela, né? Eu virei policial militar, imagina, né? Jamais imaginei que eu estava fazendo psicologia para isso. Tudo bem, fiquei 4 anos só. Aí eu terminei doutorado e fui para a UFRJ. Mas passei 4 anos fardado, fazendo psicologia fardado. Então, assim, a gente não faz a menor ideia que a gente vai fazer. Então, é o momento mesmo, a graduação é o momento da gente experimentar essa pluralidade que é a construção do saber psicológico. E eu acredito que é uma pluralidade que nos faz muito bem, né? É muito bom que seja assim. Agora, é uma pluralidade toda marcada por diferentes políticas, né? Essa psicologia neutra, eu acho que, assim, é só para a gente se enganar, né? Não acredito nela, mas respeito quem acredite. Mas acho que articular tudo isso é extremamente interessante, né? Acho mesmo. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pedro, não sei se tu leu ali, mas só elogios para tua fala. Eu li. Eu li tudo. Li. O pessoal ficou muito feliz. Eu li depois, eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo, Sim, não dá, né? Eu parei de falar e eu fui lá ler tudo.
Uhum. Muito bem. Então tá, minha gente, eu acho que a gente, né, mais uma vez agradece o Pedro, né, depois a Cami, eu acho que vai falar um pouquinho do edital, né, Cami, mas Pedro, mais uma vez, muito, muito obrigada, assim, a tua presença é inspiração para nós, certamente vai nos deu conteúdo para seguir apostando nessa liga, e não só na liga, mas no curso todo, né, de ter tantos estudantes juntos aqui reunidos, acho que a gente vai compor muitos grupos legais aí a partir disso. E obrigada, tá? A gente foi chatinho, insistiu, mas tenho certeza que valeu a pena. E conta com a gente também, tá? Sempre as portas da UPF estão abertas para ti. Espero a gente poder contar contigo também em outros momentos, que agora, assim, presencialmente também, né? Agora a gente começa a se reunir. Então, em nome da Liga, em nome do curso de Psicologia da UPF, eu agradeço imensamente a presença aqui. Obrigado, eu agradeço. Que bom que a gente já está no outro momento da vida, né? Eu e Eliana vamos nos encontrar semana que vem, olha só. Para quem achava que esse dia nunca fosse acontecer, chegou. E que bom, né? Fica, então, as portas abertas. Vou aí com muita alegria. A gente pode inventar um monte de coisa junto. Né? Então Mas tá, bom. obrigado mais uma vez. Obrigada. E, ó, vida longa, Liga. Vida longa. Obrigada. Obrigadão. Camille, tu quer falar? Primeiramente, eu vou começar agradecendo o Pedro por essa aula excelente. Eu acho que eu não tenho nem palavras para descrever como que foi. Eu acho que quando nós estávamos fazendo a escolha do tema, a gente queria muito que fosse sobre algo e com alguém que falasse sobre a psicologia que a gente acredita, que a gente quer fazer dentro da Liga. E eu acho que depois de tudo que você disse, não tem mais nem o que falar, já está muito explicado de qual que é o propósito da nossa Liga, de como que a gente acredita que a psicologia deve ser feita, do porquê que a gente está aqui. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui hoje, que estava aqui para ouvir essa fala sensacional de um profissional gigante da nossa área, e dizer mais uma vez que, para quem está aqui e acredita no que foi falado, tem fé nessa forma de fazer psicologia, de construir a psicologia, que venha construir conosco, porque a gente quer muito mudar o cenário da psicologia, porque eu acho que todo dia que a gente aprende uma coisa nova, a gente faz uma revolução, e conhecimento não é conhecimento sem ser compartilhado, então a gente está aqui para aprender junto e para compartilhar. Então, quem quiser fazer parte, não se esqueçam, se inscrevam no edital. Muito obrigado novamente pela presença, em nome da Lápis, eu agradeço do fundo do coração todo mundo que participou, e muito obrigado, Pedro, por essa aula indescritível. Isso então, gente. Então, encerramos nossa noite aí. Vamos dormir inspirados todos hoje. Obrigada, Pedro. Bom evento amanhã para ti. Bom descanso. Obrigado, gente. Até, Tchau, gente. Até a próxima. Obrigadão. Obrigada, Eliana, pela participação aí.